Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre extensão vocal. O que é, como funciona, se dá pra aumentar, se ter uma extensão vocal curta faz de você um pior cantor ou melhor. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Ícaro e você tá no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. E já indo pro assunto do vídeo, quero falar sobre esse assunto mais uma vez, que é a extensão vocal, porque eu vejo que tem muita dúvida rolando aqui nos comentários, lá no meu Instagram, o @cantarbem_. Vocês têm mandado muitas dúvidas sobre coisas que eu já falei aqui e isso mostra que vocês não entenderam bem algumas coisinhas que precisam estar bem firmes na cabeça de vocês para que vocês evoluam como cantores. Então presta bastante atenção nesse vídeo do começo ao fim, que muito provavelmente a sua dificuldade e a sua dúvida tá aqui nesse vídeo. Beleza, explicando o que é extensão vocal. Pura e simplesmente, extensão vocal é a quantidade de notas que você alcança do mais grave até o mais agudo da sua voz. Só isso. É como se eu dissesse, a extensão vocal é o tamanho da sua mão, ou o tamanho do seu pé, a sua estatura. É só isso, algo que está ligado à composição do seu corpo. Alguns homens têm uma extensão vocal mais pro grave, ou seja, eles alcançam notas mais graves. E alguns homens têm uma extensão vocal mais aguda. Varia de homem para homem, assim como de mulher para mulher. Então, isso não faz de você um cantor melhor ou pior. A extensão vocal, ela só é uma informação que diz da onde até onde você alcança. Mas quando a gente fala de extensão vocal, a gente está falando dos extremos, do máximo grave até o máximo agudo que você alcança. Dentre essas notas, vamos colocar aqui, ó, esse é o tamanho da sua extensão vocal. Existem as notas que você alcança com qualidade, aquelas notas que ficam bonitas você cantando. Por exemplo, a nota mais grave que eu alcanço é essa aqui, ó. Tô forçando. É o mais grave que eu alcanço, aqui sem aquecer. Não fica bonito eu cantar com esse som, né? O mais agudo forçando aqui sem aquecer também. Ficou horrível. Por quê? Essas são as notas que eu alcanço de qualquer jeito. Mas existem as notas que eu alcanço com qualidade. São as notas que estão na minha tessitura. Ou seja, extensão vocal, tessitura. Sua tessitura sempre vai ser menor do que sua extensão vocal, porque são as notas que você alcança com qualidade. Até aí tudo bem? Diferenciou extensão vocal de tessitura? Beleza. Então a primeira pergunta é, Ícaro, eu consigo aumentar a minha extensão vocal? Não, porque a extensão vocal está ligada ao tamanho da sua prega vocal, ao seu corpo, à constituição do seu corpo. A menos que você troque de corpo, você não consegue aumentar a sua extensão vocal. Sua prega vocal não é um elástico, você aumenta e ela laceia. Não tem como fazer isso, tá? Porém, existe algo que os iniciantes têm, que é falta de habilidade para alcançar toda a sua extensão vocal. E aí quando a gente faz exercícios que você vai conseguindo acessar mais áreas da sua extensão vocal, coisas que já estão aí no seu corpo, mas você não acessava por falta de técnica, aí sim você tem essa percepção, essa ideia, como se você estivesse aumentando sua extensão vocal, mas você não está. E uma outra forma também é você aumentar a sua tessitura. Isso é possível você aumentar com estudo, com técnica, com habilidades, com um bom professor. Aliás, se você quiser ser meu aluno, tem um link aqui do meu curso completo na descrição desse vídeo. E aí, com o professor te acompanhando, ele vai te ajudando a eliminar tensões, a alcançar notas mais agudas. Mas aumentar a sua extensão naquilo que significa extensão, não dá para aumentar. Mas você pode aumentar a sua habilidade para aí sim alcançar toda a sua extensão. E isso é o mais comum entre os alunos, principalmente iniciantes e intermediários. Outra dúvida que mandam bastante. Ícaro, com qual idade eu alcanço o ápice da minha extensão vocal? Não tem isso, pessoal. O que você precisa entender é o seguinte, quando você é criança, sua laringe ainda não está formada. A criança ela alcança mais agudos porque a voz dela é aguda. Lembra que eu falei do tamanho da prega vocal? A prega vocal da criança é muito menor do que a prega vocal de um adulto. Por isso a voz dela vai mais pro agudo. Porém a criança não tem graves, porque a laringe dela ainda não está formada, a prega vocal ainda não está formada. Então, a nossa extensão vocal ela vai alcançar o ápice dela, a totalidade dela, na fase adulta, que aí seu corpo já está formado. Dali para frente é só ladeira. Aí seu corpo já está formado. Então aí com técnica você aprende a acessar as notas da sua extensão vocal e cantar melhor e tudo mais. Claro, pessoal, eu quero deixar claro aqui, se você alcança notas agudas, poxa, que legal, isso não quer dizer que você canta bem. Cantar bem é você conseguir com as notas que você tem, expressar seu sentimento através da música cantada. Porque a tonalidade da música, se ela tá aguda, se tá grave, você muda. Eu posso cantar uma música, a mesma música grave ou a mesma música aguda, dependendo da minha extensão vocal. Isso não faz de você um bom cantor ou um mau cantor. Mais uma dúvida. Ícaro, beleza, eu já entendi isso que você falou sobre extensão vocal, mas agora me fala, qual exercício eu uso para
aumentar, entre várias aspas, como eu falei lá no começo do vídeo, para ganhar mais notas da minha própria extensão vocal. Um primeiro bom exercício, na verdade exercício não, um primeiro bom conhecimento que você precisa ter é o dos registros vocais. A gente tem basicamente 2 registros vocais principais que a gente mais utiliza cantando, que são a voz de peito e a voz de cabeça. Voz de peito onde estão os seus graves e a voz de cabeça onde estão os seus agudos. O que acontece é que muita gente, principalmente os homens, eles ficam mais na voz de peito e eles tentam levar essa voz de peito até o agudo. Mas a voz de peito ela não vai muito pro agudo. Aí você começa a gritar e sua voz começa a falhar desse jeito. Que amor é esse? Graça incalculável! Não rola, fica uma gritaria enorme, além de machucar bastante sua prega vocal. Você precisa aprender como acessar os outros registros. Aí você vai conseguir passar para sua voz de cabeça. Que amor é esse? Graça incalculável. Você precisa conhecer os registros vocais. De forma básica, eles são configurações, ajustes e posições da musculatura da sua laringe na hora que você faz as notas. Por exemplo, nos graves eu estou em voz de peito, pá, essa voz mais estralada, mais firme assim. Na voz de peito, eu já tô com uma outra configuração. O que aconteceu aqui? Minha prega vocal ela tava bem gordinha assim, bem colada uma na outra, bem forte, fazendo essa voz grave, essa voz pesada. Mas, para alcançar notas agudas, a minha prega vocal precisa esticar. Quando ela estica, assim como um elástico, ela fica mais fina. E aí, como ela tá mais fina, tem menos prega vocal se tocando. Antes ela tava assim e agora ela tá bem fininha assim. Aí o som sai assim. Aí com ajustes a gente vai conseguindo trazer um som mais gostoso para essa voz de cabeça. E aí onde muitas pessoas pensam, nossa, eu tava cantando aqui, mas eu entrei no falsete. Eita, errei. Não, deixa entrar no falsete. O falsete é muito confundido com a voz de cabeça também, tá? Ele é um outro registro, é uma questão um pouquinho mais complexa que não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas dá uma olhada no meu vídeo sobre registros vocais que você vai entender um pouco melhor sobre isso. Aí as pessoas pensam, nossa, fui pra esse agudinho aqui, acho que tá errado. Não, não tá errado, é assim mesmo no começo. Mas aí você vai conseguindo fazer ajustes. Por exemplo, essa música aqui, ó. Que amor é esse? Graça incalculável. Posso cantar com essa voz aqui? Não é um crime, mas não é o que eu quero. Eu vou aprendendo ajustes, aí você vai ter que ver meu vídeo sobre voz mista, tá aqui no canal também, onde eu falo um pouquinho sobre a voz mista para você alcançar uma sonoridade um pouquinho mais firme. Que amor é esse? Graça incalculável. Outra dúvida muito comum, Ícaro, quando eu era criança ou quando eu era mais jovem, eu alcançava outras notas, eu perdi notas na minha extensão. Como recuperar essas notas? Você não perdeu as notas, você perdeu a habilidade de usar essas notas. Como você ficou muito tempo sem treinar, seu corpo muda, seu metabolismo muda, várias coisas acontecem que você não tem mais o mesmo controle da sua voz, como você não tem o mesmo controle das suas pernas. Lembra quando você pulava um muro brincando? Você perdeu essa habilidade, mas com treino você pode readquirir essa habilidade. Claro que pular um muro é um pouquinho mais difícil quando você não está com um condicionamento físico legal. Mas a gente está falando aqui de condicionamento vocal. É muito mais fácil você retornar a esse condicionamento com treino, com o professor te acompanhando, do que você construir do zero esse condicionamento. Então, se você perdeu notas ao longo do caminho, fica tranquilo que você vai conseguir isso estudando novamente. Você só precisa ser um pouco paciente com você mesmo. E uma outra forma de você cantar ainda melhor é você se inscrevendo aqui no canal. Se você ainda não clicou em inscrever-se, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque só assim você vai receber todos os vídeos que eu posto aqui sempre que eu entro em uma live. E eu quero agradecer aos membros do canal. Os membros do canal, eles têm acesso a vídeos exclusivos do canal, eles têm prioridade nas respostas aqui nos comentários, gravações das lives, tudo isso por um valor bem pequeno que eles colaboram aqui no canal. São eles que fazem esse canal ir pra frente. Então agradeço a você que é membro do canal e para você que quer se tornar membro e ter acesso a todas essas exclusividades, clica aqui em Seja Membro e vem se tornar um membro aqui do canal. Beleza, pessoal? Não esqueçam de comentar se faltou alguma coisa nesse vídeo, porque eu faço mais um. A gente vai arrebentando aqui fazendo um monte de vídeo para vocês. Um abraço e ó, se você quer saber mais sobre registros vocais, clica nesse vídeo aqui do lado.